I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Olá, amigos! A defensora Marina Plecheia surpreendeu seu marido ao visitar sua posição na linha de frente em Donetsk, onde apareceu com todo o seu equipamento de combate, mas quando ele chega, não a reconhece. Ele diz que há um drone ali em cima e pede para sua gatinha esperar um segundo. Ela reclama que ficou esperando por ele com todo aquele equipamento e ele ainda não saiu do choque. Um momento de alegria na linha de frente para um dos bravos defensores da Ucrânia, que ao encontrar sua esposa se transforma novamente em um marido gentil. Desejo que tenham uma vida longa e feliz juntos. Isso é um pouco mais sombrio. Um grupo de soldados ucranianos está cercado pelos invasores e grava o que acreditam ser sua última mensagem. Irmãos, nossa última batalha é a mais importante. Batemos duro neles, para ser sincero, dá vontade de chorar. Tudo bem, vamos viver se não morrermos. Defesa circular. Temos invasores de todos os lados. 4 guerreiros, 5. Massacramos a elite russa ontem. Hoje também. Resistiremos até o fim, tenho mais de 1000 balas. Ucranianos, vejam este vídeo, lembrem-se de quem resiste aqui. E como estamos resistindo. Vou mostrar minha última posição. Hoje é 1º de novembro. Amo muito todos vocês, meus queridos. Amo muito todos vocês. Que dia lindo, lindo. Por aquele lado, nossos garotos ficaram isolados e os invasores estão lá, atirando com tudo o que têm. Acabaram de nos bombardear com grads, lançadores de granadas. A infantaria está avançando. O dia todo por 2 dias seguidos. Estamos em Georgivka. Caso vocês saibam onde fica, Pavlivka já foi tomada. A 72ª Brigada já se retirou. Não temos flanco. Eles nos bombardeiam sem piedade. Não sei o que dizer para vocês. Coragem em cada dia que você tiver. Ainda assim resistimos, sem revezamento, sem folgas, 20 dias por mês. Sem revezamento, dias por mês. 20 dias, 22 dias. Agora mesmo, ainda mais, não temos pessoas para nos substituir. Nossa companhia foi destruída, todos caídos ou feridos. Não sei como estamos resistindo aqui, mas estamos resistindo. Não quero provocar pânico, nem lágrimas. Somos patriotas, somos lendas. Estamos disparando 15 caixas por dia. Atirando. Estamos disparando caixas por dia. Disparando caixas por dia. Tanques? Sim, agora tanques também. Tanques? Tanques. Este é nosso principal artilheiro, cegando os invasores. É nosso, eles são os bastardos. Se estiverem se perguntando, sim, eles sobreviveram. Já que, apesar de estarem cercados, receberam apoio de outra unidade, o que lhes permitiu se retirar no dia seguinte.
Eles postaram um vídeo no Facebook logo depois, confirmando que conseguiram escapar e que todos estavam seguros. Essa experiência nos mostra não só a coragem dos defensores, mas também a determinação de continuar lutando, mesmo quando tudo estava contra eles. Também o fato de que eles tinham uma grande quantidade de munição, o que lhes permitia continuar repelindo os ataques. Isso aconteceu em 2022. A mentalidade de continuar lutando apesar de tudo não mudou. Mas agora os defensores contam com paridade de artilharia e superioridade em sistemas não tripulados, o que está se fazendo sentir cada vez mais no campo de batalha robótico de Donetsk. O primeiro centro de sistemas não tripulados publicou um registro em 17 de abril da destruição de outra bateria antiaérea Panzer S-1, desta vez nos arredores de Mariupol, que estava instalada em uma posição elevada para proteger a cidade. Uma pena que não conseguiu se proteger. O Panzer S-1 combina canhões e mísseis para fornecer defesa pontual de curto alcance, o que o torna um alvo prioritário da campanha que os defensores realizam contra as defesas aéreas da Horda Z nas zonas ocupadas. Mas não foi o último. Isso porque, no dia anterior, o mesmo centro desputinizou outro Panzer em Mariupol, que também estava instalado sobre um aterro especialmente construído para lhe dar um melhor campo de tiro. Isso é importante, pois a destruição dos Panzers costuma ser o primeiro passo de uma campanha de ataque nesse setor da linha de frente. Agora, relacionado a isso mesmo, em 16 de abril, o primeiro corpo de exército Azov publicou um vídeo oficial indicando que estabeleceu vigilância e controle de fogo sustentado sobre todas as principais rotas logísticas da Horda ao redor da cidade ocupada de Donetsk. Lembremos que essas rotas estão a mais de 50 quilômetros da linha de frente atual, em áreas que até pouco tempo atrás os invasores consideravam relativamente seguras. Esses eixos são vitais para suprir as forças russas que sustentam as ofensivas em direção a Pokrovsk, Chassiv Yar e outros pontos críticos de Donetsk. Por isso, se os defensores realmente conseguiram estabelecer controle sobre essas rotas, o custo de transportar munições, combustível e reforços para a linha de frente aumentará de forma significativa para os invasores. O comunicado também enfatiza que qualquer alvo militar que se mova pelas estradas ao redor de Donetsk será destruído. Isso só é possível graças à degradação do sistema de defesa aérea russo que vimos nos últimos meses, onde eles foram caçados pelos mosquitos de ataque sem trégua nem piedade. Já começamos a ver os efeitos reais no campo de batalha. No vídeo, vemos imagens de alta qualidade obtidas por drones sobrevoando o estádio Donbass Arena e o centro da cidade de Donetsk. A alta qualidade das imagens indica que foram captadas por mosquitos de ataque aprimorados ou sistemas de asa fixa resistentes à guerra eletrônica, pois conseguiram transmiti-las ao operador. O fato de os mosquitos estarem alcançando a retaguarda operacional profunda implica melhorias significativas em alcance, autonomia, resistência eletrônica e comunicações. O objetivo, ao revelar este vídeo, não é alertar os invasores sobre o que está por vir, mas sim minar a moral russa. E forçar mudanças nas rotas dos comboios, obrigando-os a usar mais escoltas, realizar movimentos noturnos ou se mover em grupos mais discretos. O que, por sua vez, gerará mais oportunidades para aproveitar as brechas nas defesas aéreas dentro do território ocupado. Em um avanço significativo, maior integração no campo de batalha. O primeiro corpo Azov e o 7º corpo de resposta rápida das forças de assalto aéreo realizaram seus primeiros exercícios de posto de comando. Eles foram realizados em conjunto com o apoio do Grupo de Assistência para a Segurança dos Estados Unidos na Ucrânia. Esses exercícios visavam sincronizar as operações em setores adjacentes da linha de frente. Os oficiais do Estado-Maior de ambas as formações de elite aperfeiçoaram o planejamento conjunto, realizaram simulações de combate e praticaram procedimentos padrão da OTAN, incluindo o processo de tomada de decisões militares e a preparação de inteligência do campo de batalha.
Destacou-se a criação de um sistema defensivo integrado com reconhecimento, fogo de apoio e obstáculos de engenharia para barrar avanços inimigos. Nos limites entre ambos os corpos, que são zonas onde Ivan sempre tenta aprontar, já que a responsabilidade pela defesa não fica clara entre as unidades adjacentes. Esses exercícios mostram como os comandantes priorizam o desenvolvimento profissional e aproveitam a experiência dos aliados para melhorar os sistemas de comando. Já que ao coordenar o planejamento e a execução entre unidades experientes em combate que operam lado a lado, os defensores podem evoluir mais rápido do que o inimigo, fortalecendo assim sua postura defensiva geral. Eu sei que não é tão empolgante quanto ver torretas voando, mas isso é muito relevante. Para finalizar, o sol e o calor estão voltando à Ucrânia e alguns soldados também podem voltar para casa, onde recebem a melhor recepção que qualquer defensor pode desejar. É por isso que vale a pena continuar lutando. Olá, amigos! A tripulação de um avião de treinamento ucraniano Yak-52, que parece ter saído diretamente de um filme da Segunda Guerra Mundial, nos mostra como passam seus dias interceptando drones de ataque Shahed e de reconhecimento Orlan sobre o Oblast de Odessa, no sul da Ucrânia. Para cumprir a missão, eles devem agir em equipe e se aproximar da presa, quando o passageiro utiliza um fuzil M4 para abater os invasores. Essa missão é perigosa, pois se o operador do Shahed os vir, pode fazer com que o abutre ataque ou exploda, destruindo o defensor. Um par de Yak-52 já foram derrubados por essas táticas de Ivan. Por isso, os pilotos ucranianos precisam agir com muita cautela para cumprir seu objetivo com sucesso. Agora, se os invasores dizem que têm superioridade aérea, como essas peças de museu, podem não só continuar voando, mas também mandar direto para a reciclagem seus bonitos drones de reconhecimento. Uma munição vagante ucraniana, Bulava, que é a cópia ucraniana do Lancet, identifica e ataca um lança-chamas múltiplo, TOS-1. O impacto causa o lançamento involuntário de um de seus foguetes termobáricos, um dos quais atinge e desputiniza o veículo logístico que o acompanhava, que, além disso, estava cercado de orques artilheiros. Ou seja, 2 veículos por um. Isso sim é um uso eficiente de recursos militares. Neste registro, vemos o drone russo multipropósito de longo alcance Gerbera sendo lançado contra um grupo móvel de defesa aérea ucraniano. Mas, por sorte para os ucranianos, a carga explosiva não detonou. Apesar de o abutre da horda carregar uma ogiva pequena de 5 quilos, um impacto bem sucedido provavelmente teria arruinado o dia da equipe de artilheiros antiaéreos, pois atingiu muito perto do veículo. Recentemente, começaram a ser registrados vários incidentes em que os invasores lançam seus drones de longo alcance Shahed e Geran contra os grupos móveis de defesa antiaérea ucranianos. Agora parece que eles também estão usando os Gerberas, mais econômicos, para abrir caminho aos primos de longo alcance. Os invasores estão estreando a nova temporada de proteções antidrones em seus tanques T-90M. Ao que chamaram de forma muito poética, devo dizer, grades dente de leão. São formadas por cabos rígidos de aço, desenrolados e soldados em uma grande estrutura metálica. Para que não pareça pobreza, Ivan também instalou múltiplas fileiras de blocos de blindagem reativa, ERA-XA Contact, montados sobre correntes, com o objetivo de proteger as vulneráveis uniões entre a torre e o casco, mas permitindo ao mesmo tempo a rotação da arma principal. Honestamente, faz sentido. Os dentes de leão são leves e cobrem uma parte importante do perímetro, ao mesmo tempo em que não são tão pesados quanto uma blindagem de placas completa. O Contact também é lógico, já que permite desviar a explosão das ogivas antitanque dos mosquitos. Vamos ver como o trambolho se sai para avaliar a blindagem, embora Ivan pareça confiar muito nela.
Os mosquitos de ataque do 200 e 25º Regimento de Assalto da Ucrânia têm estado muito ocupados, neutralizando os ataques de grupos mistos de assalto. Da Horda, que inclui esquadrões de motociclistas apoiados por caminhões Ural, que transportam uma grande quantidade de suprimentos. A ideia é que se os motociclistas abrirem caminho para o caminhão, os suprimentos permitirão sustentar as posições avançadas por ao menos uma semana. Parece bom na teoria? Uma pena que a essa teoria os defensores opuseram um enxame intenso de mosquitos, que foi diminuindo a coluna até neutralizar os poucos orques que conseguiram chegar a um prédio. Se Ivan continuar atacando assim, cumprir a cota mensal de 50 mil invasores desmilitarizados não será nenhum problema. Segundo a Firepoint, empresa desenvolvedora do bem-sucedido míssil de cruzeiro Flamingo, está avançando com uma variante lançada do ar do seu míssil balístico FP-9, que é lançado a partir do solo. Ele tem um alcance de 855 quilômetros e carrega uma ogiva de 800 quilos que deve passar por seus primeiros testes em combate nos próximos meses. Se a empresa conseguir desenvolver uma versão lançada do ar, poderá aumentar significativamente seu alcance, assim como alcançar uma velocidade ainda maior. A altitude e a velocidade do avião lançador melhoram significativamente as chances de penetrar as defesas aéreas avançadas de alvos importantes, permitindo ataques precisos contra objetivos de alto valor no interior do território da Horda, como bases aéreas, instalações de produção e infraestrutura energética. A única limitação é que, devido ao seu tamanho, o único avião capaz de transportar e lançar o futuro FP-9 seria o Su-24 Fencer, cuja frota enfrenta limitações operacionais por falta de peças de reposição. Resolvendo um problema por vez. A Rússia segue usando tropas norte-coreanas na guerra contra a Ucrânia. Neste registro, vemos um grupo de norte-coreanos saindo do aeroporto internacional Sheremetyevo de Moscou e embarcando em ônibus da empresa Aero Express, por volta de 16 de abril. Parece que um novo grupo de tropas chega para reforçar o esforço de guerra da Horda. Desde o final de 2024, Pyongyang enviou aproximadamente 11 mil soldados para trabalhar como artilheiros, realizando missões de reconhecimento e executando operações de apoio às ofensivas russas. Ao que tudo indica, há rotações regulares em que milhares de norte-coreanos já voltaram para casa com experiência de combate, sendo substituídos por novos grupos. Esse processo mostra duas realidades estratégicas. Primeiro, a escassez crônica de mão de obra na Rússia, que agora é suprida por recrutas estrangeiros. E segundo, a disposição da Coreia do Norte em trocar soldados por ajuda econômica, alimentos, energia e tecnologia militar avançada. Para o regime de Kim Jong-un, a frente ucraniana se tornou um campo de treinamento sob fogo real. Para Moscou, isso permite acessar um multiplicador de forças descartável. Na frente naval, o Centro de Operações Especiais Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia lançou seus mosquitos para atacar 3 navios de guerra da Marinha Russa na Crimeia. Esses seriam os navios de desembarque Yamal e Azov, junto com o terceiro navio não identificado. A operação também mirou uma lancha-patrulha classe Grashonok, usada no combate a mergulhadores táticos. Uma estação de radar MSM-1, o complexo de antenas do sistema de comunicações, Dolphin e tanques de armazenamento de combustível no depósito de petróleo de Yukostor-San. Esses ataques enfraquecem ainda mais a frota russa do Mar Negro e sua capacidade de realizar operações anfíbias ou manter o apoio logístico para suas forças na península. Os navios de desembarque, em particular, representam ativos-chave para o transporte de tropas e equipamentos, capacidades que estão sendo sistematicamente degradadas. Ataques de drones ucranianos na Crimeia deixaram a marinha russa em pânico geral, já que os submarinos diesel-elétricos russos, estacionados na base naval de Kronstadt, perto de São Petersburgo, estão sendo equipados com sistemas improvisados de defesa. Imagens revelam que os submarinos Mosaisk e Dimitrov
foram equipados com estruturas metálicas blindadas sobre seus velas para proteger as delicadas antenas e periscópios, além de metralhadoras pesadas de 12,7 mm e refletores. Também foram instaladas barreiras flutuantes no porto para bloquear incursões com drones navais como os Magura ou Sea Baby. Olá, amigos! Ontem informei a vocês sobre o novo ataque à base naval de Sevastopol, no qual uma estação de radar Potlio TK-1 foi destruída. E os navios de desembarque russos foram danificados, os quais, surpreendentemente, continuavam ancorados na baía, apesar dos constantes ataques das forças ucranianas. Infelizmente, o vídeo está degradado por razões de segurança operacional, mas ainda assim podemos ver alguns invasores parados na ponte do Yamal, observando enquanto a noite se aproxima. Isso é ter lugar na primeira fila para o show de fogos de artifício. Eles poderiam ter feito a mesma evacuação que o colega da Infantaria Z. Como dizem, é melhor dizerem que ele correu do que foi desmilitarizado aqui. Diferente dos outros dois, esse par parecia ter bem menos consciência situacional. Os defensores também divulgaram o registro da destruição de um avião de carga AN-26, que foi atingido na raiz da asa esquerda e que estava pronto para decolar no aeródromo de Kacha, na península da Crimeia. Foi em dezembro do ano passado. Na mesma incursão, também foi inutilizado um radar de aquisição para baterias antiaéreas S-300 e S-400, alojado em uma cápsula protetora e um componente do avançado sistema de radar de alerta precoce Nevon. A unidade especial ucraniana Primary, ou Fantasmas, realizou os ataques, evadindo com sucesso as defesas aéreas russas. O avião de transporte destruído transportava peças de reposição para o 318, o Regimento de Aviação Mista Independente, que opera aviões AN-26BE-12 e helicópteros K-27 na base, por isso foi ordenada sua interceptação. Neste registro, vemos um par de mosquitos de ataque estratégico FP-1, da empresa ucraniana Firepoint, operando no interior da região russa de Samara, que fica a cerca de 1.000 quilômetros da fronteira. O notável é que os incursores fazem manobras evasivas em baixa altitude ao se aproximarem do alvo. Isso mostra que agora eles têm contato com seus operadores, uma mudança importante, pois antes faziam investidas finais em linha reta, facilitando serem abatidos. A frente de sanções petrolíferas está entrando em uma nova fase, já que os russos conseguiram apagar o incêndio provocado na refinaria de Tuapse na manhã de 16 de abril. O que, claro, desencadeou uma nova visita de um enxame ainda maior de mosquitos ucranianos, os quais, pelo que vemos no vídeo, literalmente devastaram o complexo, causando incêndios ainda maiores nas instalações. Como referência, aqui temos uma fotografia das instalações durante o dia em comparação com como elas estavam na noite passada. Insisto que só falta colocarem alto-falantes nesses mosquitos para tocar a cavalgada das valquírias antes de atacar. Seria bastante épico. Na frente aérea, um caça-bombardeiro Su-27 da Força Aérea Ucraniana realizou um ataque aéreo de precisão com bombas guiadas GBU-60 e 2 JDAM-ER, fornecidas pelos Estados Unidos contra posições de infantaria russas em prédios abandonados em Rodinsky ou Vlastedonetsk. Este vilarejo, situado ao norte da disputada cidade de Pokrovsk, continua sendo um ponto crítico na ofensiva da Horda. Nesse setor, onde tentaram avançar repetidamente, lançando assaltos perto de Rodinsky, Bilitsk e assentamentos ao redor para pressionar as defesas e rotas logísticas ucranianas. As forças aéreas dos defensores atuam constantemente nesta frente, infligindo baixas por meio de bombardeios constantes em posições-chave dos invasores, como este prédio agrícola onde haviam instalado operações logísticas perto da linha de frente.
Na frente terrestre, em 18 de abril, operadores da 414ª Brigada Pássaros de Magyar, trabalhando de forma coordenada com a 412ª Brigada Nêmesis, executaram um ataque de precisão contra um lança-chamas múltiplo pesado russo. Tosun-A, na frente de Saporilha. Na gravação, vemos como um drone de reconhecimento começa a seguir o movimento do veículo, que estava mudando de posição, acompanhado por pelo menos 3 veículos de transporte adicionais. Assim que o movimento para, um drone de ataque é lançado para eliminar a ameaça, atingindo em cheio sua lateral, o que gera a explosão secundária das munições, uma das quais atravessa o veículo de comando que estava estacionado à frente. Mais uma munição é lançada, mas a tripulação consegue controlar o incêndio, após o que realiza uma retirada estratégica da posição. Pero los defensores no dejarían. Foram embora tão facilmente, então enviam mais unidades para acabar de vez com o visitante, as quais, após múltiplos impactos, conseguem parar o veículo para depois fazê-lo entrar em modo festa, gerando um notável espetáculo de luzes e chamas. Tenho certeza de que todos vocês vão gostar. A missão mereceu um comentário do comandante Robert Magyar Brovdi, que destacou o eficaz trabalho em equipe entre as duas brigadas para rastrear e neutralizar um alvo de alto valor, apesar das tentativas dos invasores de fugir com ele depois de ter sido danificado. Mas essa não é a única desmilitarização de lançadores múltiplos de foguetes, já que o batalhão Signum marcou presença no placar em 17 de abril ao neutralizar 3 lançadores de sistemas múltiplos de mísseis russos BM-20 e um Grad, e um tanque na direção de Liman. Essa frente continua sendo um dos eixos mais ativos, caracterizada por intensos combates de posições e repetidas tentativas dos invasores de avançar através das florestas que cobrem o setor. Por isso, os operadores de drones sistematicamente miram em alvos de alto valor, como artilharia, logística e veículos blindados, para neutralizar o apoio de fogo de que a infantaria Z dispõe nesse setor. O presidente Zelensky confirmou novamente que a Ucrânia quer usar parte dos 90 bilhões de euros do pacote de ajuda europeu para ampliar sua frota de aviação de combate com caças suecos, Saab JAS-39, Gripen. Como confirmação extra, informou que o treinamento Pilotos en el Gripen comenzará a la brevedad. Y se prevé que la. Dos primeiros caças será realizado ainda este ano, provavelmente das versões Charlie Delta que a Suécia está desativando. O Gripen, conhecido por sua versatilidade multiuso, sua capacidade de operar em pistas curtas ou estradas e seus baixos custos de manutenção, representa uma melhoria estratégica significativa para a força aérea da Ucrânia. A Suécia vai fornecer 4 bilhões de euros para 2026 em ajuda bilateral significativa e implementar um programa completo de manutenção na Ucrânia. Transferência de tecnologia para a produção local de peças e integração de armamentos avançados, como os mísseis Meteor, que finalmente dariam o alcance ar-ar, que os defensores precisam para acabar com os Su-34 Fullback, que lançam bombas planadoras contra as posições da linha de frente. Para finalizar, ao que parece, alguns habitantes da Federação Z perceberam um pouco tarde que vivem em uma ditadura que censura as redes sociais e onde as pessoas são presas por reclamarem. Al final hace un llamado a no tener miedo ni a manifestarse para detener esta locura, pero parece que le cortan el video. ¡Qué loco!, ¿no? Olá, amigos! 2 invasores se preparam para usar munição enviada pela Coreia do Norte como parte da fraternidade entre ditadores. Mas veja só, parece que as munições do aliado vieram um pouco defeituosas.
Pensar que Donald Trump tem medo dos russos, La pintoresca ciudad costera de Tuapse. desfrutando dos benefícios de integrar a Federação Mordorita. Como a refinaria da cidade segue pegando fogo, podemos afirmar que essa localidade se parece cada vez mais com Mordor de O Senhor dos Anéis. Agora vamos ao que importa. Quem adivinha quem vai ser o Gollum? Sobre a linha de frente, os combates entre drones continuam evoluindo, e neste caso, vemos como o mosquito ucraniano Sting intercepta um drone de reconhecimento Z do tipo Gerbera. Os autores foram os operadores do Regimento de Artilharia Antiaérea, que manobraram seu Sting para atingir a hélice do invasor, fazendo com que ele caísse no chão ao perder a propulsão. Naquele momento, a Horda fazia um grande ataque, então os defensores precisavam guardar o interceptador para tentar neutralizar pelo menos mais um dos drones de Ivan. E veja só, parece que eles realmente tiveram essa oportunidade. Continuando na frente de combate aéreo não tripulado. Pela primeira vez no mundo, um mosquito interceptador das forças de sistemas não tripulados foi lançado de um drone naval com container hermético especial e conseguiu derrubar um drone Shahed. Nas imagens, é possível ver que o Magura estava equipado com uma estação de armas controlada remotamente, além de 4 containers para interceptores Sting. Os donos desse porta-drones são a 412ª Brigada Nemesis. Isso representa um novo nível de integração entre as capacidades navais e aéreas não tripuladas, ampliando as opções de defesa aérea, e cria uma camada adicional de proteção para as cidades ucranianas. Como os invasores russos podem ser interceptados no mar, evita-se que causem danos em terra. O combate evolui dia após dia. Na frente sul, um mosquito de reconhecimento localizou operadores de drones de ataque da Horda. As câmeras seguiram o operador até ele entrar na posição que está muito bem camuflada. Com as coordenadas claramente definidas, os operadores ucranianos solicitaram a entrega expressa de um par de baguetes de precisão Hammer, enviadas por um MiG-29, que neutralizaram o ninho dos invasores. Uma inspeção de outro mosquito de observação comprovou que o teto da posição estava totalmente destruído. Curiosamente, não conseguiram encontrar os ocupantes. Fico me perguntando onde eles foram parar. Vamos continuar no ar. Neste registro, os operadores da XT Brigada de Sistemas Não Tripulados, K2, começaram a executar com sucesso uma série de ataques contra ativos logísticos e de transporte russos, utilizando a nova munição vagante do tipo Zed, a distâncias de até 67 km da linha de frente. Os registros divulgados pela unidade mostram múltiplos impactos diretos em caminhões, veículos off-road, motocicletas e instalações logísticas em território ocupado. A munição vagante Zed é um sistema compacto e elétrico, inspirado no Shahed da Horda, mas significativamente menor e mais preciso. Demonstra grande eficácia com seu sistema autônomo de rastreamento por inteligência artificial, permitindo ataques precisos a alvos móveis e estáticos, inclusive em áreas profundas da retaguarda de Ivan. Desenvolvido e fabricado localmente, as primeiras unidades foram entregues a unidades como a 12ª Brigada SOV em 2025 e representam um avanço significativo em munições vagantes de baixo custo. Oferece alcance acima de 50 km com uma ogiva de tamanho moderado, otimizada para inutilizar veículos. Além disso, exige menos trabalho do operador graças ao controle automatizado que permite seguir o alvo sem intervenção humana na fase final do ataque. Todos os dias vemos algo novo que os defensores levam para a linha de frente. Tudo isso para que Ivan não tenha tempo de se entediar. Na linha de frente da guerra eletrônica, um míssil aerobalístico russo cai. O 47 M2 Kinzhal perdeu o rumo e caiu inofensivamente em uma área de floresta após sofrer interferência do Sistema Estratégico de Guerra Eletrônica Lima. Na gravação, vemos como o míssil hipersônico cai inofensivamente no chão graças à ação combinada de spoofing e interferência do Sistema Lima, que simultaneamente engana e interfere nos sistemas de navegação do míssil para desviá-lo de sua trajetória.
Desenvolvido pela Cascade Systems, o complexo de guerra eletrônica Lima foi criado inicialmente em 2022 para combater os drones Shahed, mas evoluiu e se mostrou altamente eficaz contra as armas mais avançadas da Rússia. Segundo o fabricante, o complexo Lima neutralizou um total de 58 mísseis Kinzhal desde seu desdobramento, incluindo 26 somente no primeiro trimestre de 2026. No mesmo período, também desviou 33 mísseis de cruzeiro e mais de 10 mil veículos aéreos não tripulados, alcançando uma efetividade de interferência superior a 98% em áreas protegidas. Uma unidade operacional relatou ter desviado com sucesso 58 dos 59 mísseis Kinzhal, que supostamente eram imparáveis, mas agora caem em campos vazios ou áreas de floresta, o que permite proteger a infraestrutura crítica e salvar vidas sem depender exclusivamente de mísseis interceptores caros e escassos como o Patriot. Uma defesa inteligente sempre será mais eficaz. As forças de operações especiais estão na linha de frente dos ataques estratégicos. Série de ataques de precisão com mosquitos FP-1 e FP-2, contra instalações logísticas, depósitos de munição, bases de reparo e pontos de suprimento das forças russas em alvos estratégicos. Dentro do Oblast de Donetsk, perto de Makedonivka, Nikolsk e Markovo, assim como no Oblast de Zaporizhia, nas áreas de Amídica e Terpínia. Imagens de câmeras térmicas e de visão noturna confirmam impactos diretos que causaram explosões secundárias e incêndios, destruindo ou danificando depósitos e infraestrutura logística da horda invasora. Essas operações de ataque visam impedir que a Rússia sustente suas tropas na linha de frente, destruindo munições, combustível e equipamentos de reparo a entre 50 e 120 quilômetros atrás da linha de frente. A produção e o desdobramento em massa de sistemas não tripulados ucranianos continuam aumentando, permitindo multiplicar os ataques na retaguarda profunda dos invasores. Isso sim é o que se chama de configurar o campo de batalha. Para concluir, em tom positivo, Dua Lipa ajudou o 1º Batalhão Médico Independente da Ucrânia a comprar uma caminhonete. O veículo será usado para evacuações e operações na zona de combate. Os fundos foram arrecadados em um evento beneficente pela Service 95, plataforma fundada pela cantora, e transferidos para a Driving Ukraine, uma organização de voluntários que adapta veículos para pessoal de unidades médicas e de combate. Infelizmente, não podemos colocar uma música por questões de direitos autorais, mas vocês podem imaginá-la tocando ao fundo. Obrigado, Dua Lipa, e a todos que possibilitaram isso. Olá, amigos! Um mosquito de reconhecimento ucraniano detecta um sistema de foguetes múltiplos, tornado em um cruzamento de estradas. Parece que ele retorna de uma missão de fogo, pois a tripulação o esconde entre árvores, provavelmente onde fica sua base. Uma vez fixadas as coordenadas, os operadores pedem uma entrega urgente de um foguete de precisão HIMARS, que transforma o tranquilo canto da estepe ucraniana em um lugar ainda mais tranquilo, agora que os invasores estão todos tirando uma merecida e definitiva soneca eterna. Cliente satisfeito recebendo a última dose de bagas de tungstênio. Isso é uma loucura, porque os defensores agora transformaram um avião leve turbohélice Antonov AN-28 em uma plataforma aérea interceptadora de drones, armada até os dentes. Se já tinham instalado uma metralhadora Gatling de 6 canos Dillon Aero M1300 e 34D na porta esquerda, agora instalaram interceptadores nas asas capazes de derrubar os drones de ataque Shahed em pleno voo.
No vídeo, vemos que o AN-20 e 8 agora está equipado com suportes especiais nas asas, nos quais são transportados e lançados os interceptores, que são de dois tipos. O primeiro é o P-100 de fabricação ucraniana, e o segundo é o sistema antidrone Merovs AS-3 Surveyor. Instalar esses interceptores em uma aeronave, em vez de lançá-los do solo, oferece vantagem de altitude e mais tempo de permanência na área de patrulha. E a capacidade de se dirigir a uma ameaça, utilizando os sensores e a tripulação da aeronave-mãe antes do lançamento, já que ela está equipada com uma torre de vigilância que possui uma câmera térmica de alta resolução, permitindo identificar os alvos com grande precisão. O AN-20 e 8 é um turbohélice leve de uso geral da era soviética, originalmente projetado para operações em pistas curtas em áreas remotas. Claramente, não é um caça, e também não foi projetado para interceptar nada, e é isso que torna a sua conversão tão significativa, já que os defensores não estão esperando plataformas projetadas especificamente para esse fim. Eles estão aproveitando o que têm à disposição, modificando de forma radical para depois testá-los em combates reais. Antes dos interceptadores, esses aviões já tinham centenas de abates, e agora esses números crescerão ainda mais rápido. Na guerra aérea, um técnico do 38º Regimento de Mísseis Antiaéreos da Ucrânia derruba um míssil de cruzeiro russo com o sistema portátil francês de defesa antiaérea Mistral. As unidades que o utilizam afirmam que ele tem uma taxa de sucesso entre 90% e 13,96%, e seus operadores o descrevem como simples, confiável e eficaz. A França e a Noruega forneceram centenas de mísseis e lançadores desse sistema a partir de 2022, com entregas adicionais de novos estoques de mísseis. Falando dos franceses, o governo de Paris recebeu uma proposta de troca de aeronaves com a Grécia, que poderia fornecer até 43 caças para a Força Aérea da Ucrânia. Mirage 2000, dos quais 24 são Mirage 2000 5 Mark II, modernizados e prontos para o combate. E outros 19 são modelos EGM mais antigos ou já desativados, além de peças de reposição e equipamentos de apoio. Em troca, a Grécia receberia o mesmo número de caças Dassault Rafale, por um custo menor. Espera-se que o presidente Emmanuel Macron apresente a oferta, que conta com o apoio da Dassault durante sua visita oficial a Atenas nos dias 24 e 25 de abril, coincidindo com a renovação da Aliança Estratégica de Defesa entre Grécia e França. Essa iniciativa representa uma oportunidade significativa para ampliar a capacidade operacional da rede de defesa aérea dos defensores, melhorando também suas capacidades de ataque ao solo, graças ao fato de poderem operar todo o arsenal francês, e em especial as bombas Hammer. Ainda não foi alcançado um acordo definitivo, pois os gregos têm dúvidas devido a considerações operacionais, financeiras e de segurança no Egeu. As condições propostas são que a Grécia transfira toda a frota de Mirage e seus respectivos peças de reposição para a França, que fará uma manutenção em nível de depósito das unidades antes de entregá-las à Ucrânia. Em troca, a Grécia adquire um número equivalente de Rafale a preço reduzido, o que permitiria que os 2 esquadrões da 114ª, a ala de caça da Força Aérea Helênica, realizassem uma transição completa para o Rafale. Os franceses podem oferecer melhores condições devido a isenções tributárias, sem custo para o Estado francês. E a Dassault apoia a operação, já que ganha o contrato de renovação dos Mirage 2000 antes da entrega à Ucrânia. Além de um novo pedido de Rafales para a Grécia, que também gerará receitas de manutenção. Os Mirage 2005 são altamente compatíveis com os Mirage 2000 franceses que já estão em serviço na Força Aérea Ucraniana. Mais fuzelagens permitiriam ampliar sortidas de combate para suprimir defesas aéreas inimigas, ataques de precisão a forças terrestres e defesa aérea da Ucrânia. Isso é fundamental, pois prevê-se que Ivan lançará mais drones contra os defensores nos próximos meses.
O acesso à frota Mirage grega daria aos defensores um estoque crucial de peças, ajudando a resolver problemas de manutenção que limitam as operações dos Mirage ucranianos. Vamos esperar para ver se Macron conseguirá fechar o acordo em Atenas. No fronte logístico, o fabricante ucraniano de veículos blindados, Ukrar-Moltek, publicou um registro dos testes iniciais de seu novo protótipo de veículo blindado de transporte de pessoal sobre lagartas chamado Skiff. Os defensores receberam mais de 1.600 veículos de transporte M100 e 13 dos aliados, dos quais pelo menos 500 foram perdidos em combate. No entanto, as tropas os descrevem como blindados confiáveis, de fácil manutenção, espaçosos e com boa mobilidade, apesar da sua idade. Por isso, o Ministério da Defesa decidiu usá-lo como base e encomendou a fabricantes nacionais a produção de algo que o superasse em proteção e poder de fogo, sem sacrificar sua capacidade off-road. O protótipo do Skiff demonstrou nos testes uma grande mobilidade em terrenos lamacentos, inclinações acentuadas e em condições off-road complexas, que são típicas nos campos de batalha ucranianos. O veículo, cuja estrutura geral é semelhante à do M100 e 13 conta com várias melhorias, incluindo painéis de blindagem lateral perfurados e a possibilidade de usar diferentes tipos de motores para não depender de um único fornecedor. Pode transportar 8 soldados equipados, além de 3 tripulantes, que incluem o motorista, o comandante e o atirador, todos com proteção balística STA-NAG, nível 4 e um piso resistente a minas antitanque com até 6 kg de carga explosiva. Isso representa o dobro de proteção do M100 e 13 original. O armamento inclui um módulo de combate operado remotamente com uma metralhadora de 12,7 mm ou 14,5 mm, além de uma metralhadora coaxial de 7,62 mm. O veículo também vem equipado com sistemas de comunicações, navegação, consciência situacional, guerra eletrônica e ar-condicionado, todos de fabricação ucraniana. O design modular significa que o Skiff pode ser adaptado para outras missões, incluindo veículos de comando e controle, reconhecimento, porta-morteiros e evacuação médica. Vale destacar que a Ucrânia continua considerando que os transportes sobre lagartas são necessários, já que, apesar de serem mais pesados, complexos e caros, são superiores para lidar com a lama, que caracteriza os outonos e invernos ucranianos. O sistema seria usado para repor as perdas de M100 e 13 na linha de frente. Por fim, apesar dos ataques constantes dos drones da Horda, a vida das comunidades ucranianas segue quase normal. Como sempre digo, nem todo herói está na linha de frente. Se quiserem ver conteúdo adicional sobre a guerra na Ucrânia, convido vocês a visitarem nossos 2 novos canais, onde apresentamos informações sobre a guerra em um formato diferente. Não deixem de conferir. Lembrem-se de visitar o nosso Patreon, onde por apenas $1 vocês terão acesso a uma grande quantidade de vídeos sem censura e documentários. Por fim, visite nossa loja para encontrar artigos inspirados nas principais unidades da Ucrânia. Leve a história com você e com cada compra você estará apoiando o programa United 24, que contribui diretamente para programas de reconstrução, ajuda à população civil e defesa. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.